Olá, meus queridos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveder e hoje nós vamos estar falando sobre conservação da energia mecânica, beleza? Então, vamos lá. Nosso objetivo, compreender e aprimorar o conhecimento sobre energia mecânica e a sua lei da conservação de energia, certo? Bem, o que precisamos saber nessa aula? O que você conhece o significado físico dos conceitos das palavras-chave a seguir. Trabalho, energia potencial, energia cinética e energia mecânica. Bem, vamos lá, vamos dar uma retomada sobre os tipos de energia que nós temos aqui. Queridos, antes de mais nada, nós temos que lembrar que a energia mecânica está relacionada com o movimento, certo? Ou seja, a sua potencialidade de gerar o movimento e o próprio movimento em si. Então, o primeiro deles que a gente tem é a famosa energia cinética. A energia cinética é dada por essa expressão, que energia cinética é igual m vezes v ao quadrado sobre 2, certo? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E aí nós temos as chamadas energias potenciais. As energias potenciais, elas têm a seguinte característica. Primeiro, são energias oriundas de forças conservativas, certo? E são energias que podem ser armazenadas. E entre nessa parte de energia potencial na área de mecânica, nós temos o seguinte, que nós temos a chamada energia potencial gravitacional, realizada pela força gravitacional, né, entre, no caso, o planeta com o corpo, massa ali, que nós temos o seguinte, EPG, né, de energia potencial, é igual m vezes G vezes H. E aí nós temos a chamada energia potencial elástica, EL, que é dada pela K vezes X ao quadrado sobre 2. O que é o K, né? O K, ele representa a constante elástica da mola, ou seja, olha aqui, ó, o grau de dureza da mola. Então, quanto mais dura a mola, maior o valor do K. E o que é o X, professor? Cara, muito simples. É a deformação da mola, que pode ser tanto uma compressão como uma distensão, certo? Ou seja, eu posso comprimir ou esticá-la, certo? E a energia acumulada por ela é igual a kx² sobre 2. Essas energias, elas formam a chamada energia mecânica, certo? E nós podemos dizer que a energia mecânica ela é igual à energia cinética mais energia potencial. Lembrando que nessa situação nós temos que a energia potencial é a gravitacional e a elástica, ok? Então, EPG e EL, ok? Então, feita essa revisão de conceitos aqui, vamos partir aí para os próximos. Conservação da energia. Em aulas anteriores, já se abordou a conservação de energia e a dificuldade em definir de fato o que é energia. O mais importante do que ser capaz de enunciar o que é a energia é compreender como ela se comporta, como ela se transforma, certo? Inclusive, esse conceito foi tirado do livro Física Conceitual, do Reich, que é da página 117. Então, analisando aqui, nós temos o seguinte, vamos pensar nessa ideia. No motor de um automóvel, toda a energia recebida é transformada, mas nem toda a energia transformada se torna esse trabalho. Veja que doido, né? Você tem aqui que existe a transformação de energia, mas nem toda ela é utilizada para realizar trabalho. O que é o trabalho, né? Afinal, eu quero que o motor mova o veículo. Eu quero que o motor, né, utilize a sua força, né, tudo mais, para mover o veículo. Mas eu vou perceber que nem toda a energia utilizada, fornecida ao veículo, melhor dizendo, se torna esse movimento, certo? Uma parte dela se torna energia térmica, outra parte se torna energia sonora, entre outras que não podem ser utilizadas para auxiliar no movimento. Então, esses dois tipos de energia, elas são fontes de energia normalmente de forças dissipativas, né? E são energias que eu não posso reaproveitar o sistema, certo? Mas se considerarmos o ambiente como um sistema fechado, a soma de todas as energias é constante. Então aqui percebo que nós não estamos violando o princípio da conservação da energia. Nós só estamos dizendo que, em especial, quando estamos falando de trabalho, né, que representa a energia transformada utilizando uma força, eu não consigo ter esse equilíbrio em ambas as partes. Mas eu tenho as energias oriundas de forças dissipativas, certo? Beleza. Então, conservação da energia.
olha essa imagem aqui, você tem um batistaca, certo? Então, durante a operação do batistaca, o trabalho realizado para elevar o martelo fornece-lhe energia potencial gravitacional. Ao ser solto, o martelo passa a ter energia cinética, certo? Ao tocar na estaca, a energia do martelo é transferida e se multiplicarmos a distância média de penetração pela força do impacto, teremos o trabalho quase igual à energia potencial gravitacional, certo? Eu vou ler de volta aqui. Ao tocar na estaca, a energia do martelo é transferida e se multiplicarmos a distância média de penetração pela força de impacto, temos um trabalho, vejam, quase igual à energia potencial gravitacional. Mas por que o trabalho é quase igual à energia potencial gravitacional e não exatamente igual? Então quer dizer que não houve conservação de energia? Então quer dizer que simplesmente não tem? Como assim? O senhor está falando uma furada? Não, calma, pequeno. Já vamos explicar sobre essa parte. Uma parte dessa energia se tornou energia sonora e energia térmica. Se você encostar sua mão no martelo ou na estaca após a utilização, irá notar seu aquecimento. Mas se todas essas energias ao fim do processo forem somadas, serão iguais à energia no início do processo. Então veja que doido, né? Se você colocar a mãozinha lá, tu vai perceber que apesar de estar, né, aquecendo ali, que aquele contato faz com que você tenha aquecimento. O barulho que você escuta é uma energia também, certo? Então por isso que é quase igual. Então eu vou analisar que existe um trabalho que é o poder de penetração do martelo ao colocar a estaca ali, certo? Mas eu vou perceber que existe uma certa diferençazinha que está relacionado com essa energia térmica e essa energia sonora. Lei da conservação da energia. O estudo das diversas formas de energia e suas transformações de uma forma em outra levaram a uma das maiores generalizações da física, a lei da conservação da energia. Então, abre aspas, a energia não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada de uma forma para outra, com a sua quantidade total permanece constante. Então, esse conceito eu tirei lá do livro Física Conceitual. Ok? Agora, eu vou fazer uma atividade com vocês aqui, certo? Utilizando esse conceito aqui. São atividades de cunho qualitativo, né? Então, é a parte teórica aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Um automóvel consome mais combustível quando os faróis estão acesos, quando o rádio está ligado, quando carrega mais pessoas, com os vidros abertos. Vejam, um automóvel consome mais energia quando os faróis estão acesos, quando o rádio está ligado, quando o carro carrega mais peso ou com os vidros abertos, certo? Então, analise cada situação dessa. O carro vai gastar mais energia em cada situação dessa aí? Eu vou dar um tempinho para você pensar nisso, daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram bolar uma resposta para isso? Vamos analisar aqui. Então, antes de mais nada, sempre compartilhe suas respostas com o seu professor, com seus coleguinhas, certo? Então, resposta, uma possível resposta. A resposta é sim, para todos os casos. No caso do rádio e os faróis, a energia consumida veio da bateria, mas a energia da bateria deve ser reposta pelo alternador do carro, que gira e que é girado pelo motor, que retira energia do combustível. No caso dos vidros abertos, o consumo aumenta porque o arrasto gerado pelo contato com o ar aumenta também. Esse é muito doido, né? Por exemplo, vocês sabem, né, que eu falo várias vezes aqui, eu tenho um Monza, né? E o Monza ele tem um monte de reloginho. E ele tem um voltímetro que mede a tensão da bateria. Então, toda vez que eu, por exemplo, vou lá, ligo um farol, eu percebo que dá uma decaída. Inclusive, isso pesa no motor. Então, quer dizer que o sistema de injeção, inclusive, ele tem que regular, né, o consumo de combustível conforme as cargas que está sendo ligada ali. Então, na realidade, é assim, toda vez que você liga um equipamento no carro, tudo que você está usando ali, essa energia vem de algum lugar. E, a priori, né, a princípio, ela vem sempre da própria energia do combustível do veículo, certo? Então, a energia consumida no combustível, né, a gasolina ali, pelo processo de queima, tal, explosão, essa energia, ela é utilizada além de movimentar por carro, mas também movimentar os periféricos do carro, no caso o alternador, às vezes a bomba de direção, a questão lá do ar-condicionado e assim por diante, certo? Então, nós temos aí essa situaçãozinha, né? Então, inclusive, se você liga o ar-condicionado, eu vejo pelo Monzeira, né? Eu dou lá, tô subindo lá, bem faceirinho, eu percebo que às vezes dá até um soquinho, né? Porque dá uma pesada ali no motor, né? Com acionamento desses equipamentos periféricos, certo? E a questão do vidro aberto, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês observarem os ônibus novos de viagem, eles não têm janela, né? Ou seja, a janela é fechada. E qual é o principal motivo? É conforto? É, conforto, mais passageiro. Mas um deles é a questão do consumo de combustível. Por quê? É só você imaginar um veículo de viagem, ele só está em estrada, velocidades altas, né? Então isso faz com que seja mais rentável, mais eficiente você usar, né, o veículo com tudo fechado. Diferente, por exemplo, de um ônibus urbano, né, que ele não atinge grandes velocidades, ele fica vai e para. Então as janelas ali, no caso, se fechar com o ar, né, fechar todos os vidros, representa mais para conforto térmico do que para a relação de eficiência energética, ok? Olha essa situação aqui, ó. Já pensou em literalmente queimar dinheiro? Economicamente falando, não é sábio. Mas sabia que tem algo nessa ação que não pode ser destruído? Doido, né? Imagina, você está queimando dinheiro, né? Tem uma coisa nessa ação que não é queimado, né? A sua vergonha, por acaso? Não, não é isso, né? Mesmo queimando dinheiro, o que não pode ser destruído é energia, né? Ou seja, a energia que você está utilizando ali, ela está sendo transformada para alguma outra coisa. Então, a energia total não pode ser destruída, ela apenas pode mudar de um lugar para o outro, ou mudar de tipo. Logo, o dinheiro tem o potencial para ser gasto, trocado ou até queimado. Então vejam, né? A palavra potencial, certo? Está relacionada com a parte de armazenamento. Então, você pode, como ele fez uma analogia aqui, né? O dinheiro pode ser gasto, trocado, certo? Tem o potencial disso, inclusive queimado, certo? Então, existe aqui a ideia, né? Tem energia química ali, que no caso está sendo transferida para, né, a famosa energia térmica e tudo mais, ok? Bem, eu vou agora fazer aqui duas sequências de atividades com vocês, certo? Eu quero que vocês olhem essa parte aqui. Como o Sol vai morrer? Isso é preocupante para nós? A imagem bonita do Sol, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre isso, falem sobre isso. O Sol vai morrer, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa resposta? Conseguiram entender? Cara, a primeira coisa, sempre não esqueça de compartilhar sua resposta com seus amiguinhos, com seus coleguinhas, com o seu professor aí, ok? Bem, o Sol vai morrer? Isso é preocupante para nós? Vamos lá, um dia provavelmente vai, mas presume-se que o tempo será daqui a aproximadamente 7 bilhões de anos. Ou seja, se você for analisar, até lá não temos nem bobear ser humano, né? Porque a gente vai dar um fim, bobear, a gente vai dar um jeito de acabar com a Terra aqui, né? Brincadeiras à parte. Mas vejam, né? O que o Sol tem de importante, né, nesse caso? É porque, na realidade, né, nós temos que lembrar que o Sol representa a energia primária de tudo. Ou seja, se eu posso fazer álcool para poder queimar no meu carro, é por causa que existem plantas, as plantas têm que fazer fotossíntese, fazer todo aquele processo lá. Certo? A mesma coisa com gasolina. Ah, mas eu uso gasolina, professor. Pá, beleza, usa gasolina. Só que para ter gasolina teve que ter toda aquela história lá da formação do petróleo, né? E aquela coisa toda lá que vocês aprendem em geografia. Então, assim, alguém teve que estar vivo para poder gerar petróleo, né? Alguns milhões de anos atrás. Então, assim, precisava do Sol, certo? Então, praticamente toda a nossa energia, né, que nós utilizamos aqui para manter a vida, ela é oriunda da energia solar. O que acontece com os seres vivos, eles fazem transformações, então eles vão acumulando, né? Então, por exemplo, as plantas, elas acumulam bastante glicose, nós seres humanos acumulamos aqui, ó, né, gorduritas, né, proteína, nosso corpo, aquela coisa toda lá. E tudo isso, de alguma forma, está relacionado com o nosso astro-rei, o nosso magnífico Sol, ok? Beleza? Mais uma questão aqui. Como ocorrem as transformações de energia do Sol? Eu vou dar um tempinho para você pensar nisso aí, daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram bolar essa resposta aqui? Cara, essa resposta aqui tem a ver com a fusão, certo? Olha aqui, em homenagem ao nosso professor Hugo. Veja aqui, ó, como ocorrem as transformações da energia no Sol, certo? Então, por ser muito massivo, o Sol queima um elemento em seu interior chamado hidrogênio, que por meio de fusão nuclear transforma esse elemento em hélio, produzindo muita energia nesse processo. Essa palavra queima, né, não imagina como a queima que eu vou lá e, né, fogo e tal, é através do processo de fusão. Então a gente coloca a queima de uma maneira mais popular, certo? Mas entre aspas, o Sol ele queima, né, ou seja, ele gasta o elemento hidrogênio para transformar em hélio. O que acaba acontecendo? Durante esse processo, você tem que a soma de massas, né, do hidrogênio, com os hidrogênios utilizados com os hélios formados, você vai perceber que tem uma leve diferença. Aí você vai analisar que essa leve diferença utiliza uma equaçãozinha que você já deve ter visto muito tempo aí, a relação massa-energia do Albert Einstein, E igual mc ao quadrado. Então energia é massa, certo? Essa diferença é muito pequena, essa diferença de massa é o que libera energia para nós aqui. Quando todo esse hidrogênio for queimado, o núcleo não conseguirá segurar as camadas externas e o Sol se expandirá. E aí existem os modelos computacionais que descrevem como é que será essa tragédia e o fim do sistema solar. E aí, possivelmente, de acordo com as teorias, nós vamos fertilizar o resto do universo através da chamada poeira das estrelas, como diz Carl Sagan. Certo? O que vimos hoje? Saber como a energia se transforma é mais importante que conceituar a energia em si. Que a energia do Sol um dia será dissipada quando todo o hidrogênio em seu núcleo queimar. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Refaça o exercício, faça uma leitura sobre essa parte de energia e voltamos em um outro momento. Até mais!